Bom dia, pessoal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que todos estejam na graça de Deus. Vamos dar continuidade aqui no livro de Números, né, na nossa leitura. Que Deus possa nos abençoar através de cada leitura, né, de cada palavra que nós ouvirmos aqui. E que através dela nós possamos entender o que Deus quer e o que Deus quer trazer para cada um de nós, a mensagem que Deus quer trazer para cada um de nós, amém? Que Deus possa nos abençoar, que o Espírito Santo possa nos acompanhar nesta leitura, que o Espírito Santo possa nos ceder a bênção que nós tanto almejamos, amém? Hoje eu vou dar início aqui ao capítulo 29, que é a festa das trombetas. Também no 7º mês, no primeiro dia do mês, que é o nosso outubro, tereis santa convocação, nenhuma obra trabalhista fareis. Será para vós dias de zoar trombetas. E oferecereis por holocausto um cheiro suave ao Senhor, um bezerro, um carneiro, um cordeiro, 7 cordeiros, e de um ano sem defeito. E pela oferta de alimento deles de flor de farinha amassada com azeite, 3 décimos para cada bezerro, e 2 décimos para cada carneiro. E para cada um dos 7 cordeiros, 1 décimo, e um bode de expiação do pecado para os reconciliarmos. Além desse holocausto do mês e a sua oferta de alimento, o holocausto contínuo e a sua oferta de alimento e as suas libações conforme a lei, por oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. E no dia 10 deste 7º mês tereis santa convocação e afligireis as vossas almas, nenhum trabalho fareis. E oferecerá um holocausto ao Senhor por cheiro suave. E pelas suas ofertas de alimento, 2 décimos de cada carneiro, e para cada um dos 7 cordeiros 1 décimo, um bode para expiação do pecado. A oferta do pecado nunca estava ausente. E sobre o holocausto, que tipifica a perfeição de Cristo. Fazer nenhum trabalho, que significa que a salvação é pela graça. Festa dos Tabernáculos. O período que abrangia as 3 festividades, a festa das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. Durava aproximadamente 22 dias. Um homem representante de cada família era obrigado a comparecer. Eu vou para o versículo 37. As suas ofertas de alimento e as suas libações para o bezerro, para o carneiro e para o cordeiro, segundo o número deles, conforme a lei. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo da sua oferta de alimento e da sua libação. Essas coisas ofereceis ao Senhor em vossas solenidades, além dos vossos votos e as vossas ofertas voluntárias, vossos holocaustos e com seus vossos alimentos e com as vossas libações, que são ofertas pacíficas. A Moisés falou aos filhos de Israel conforme tudo que Deus havia lhe ordenado. Aí vem ao capítulo 30, que são os votos. E falou Moisés aos príncipes das tribos dos filhos de Israel, dizendo: isto é o que o Senhor ordenou. Quando algum homem fizer um voto ao Senhor, ou fizer juramento ligando a sua alma, com obrigação não violará a sua palavra, fará conforme tudo que saiu da sua boca. Irmãos, nesse versículo de votos aqui, refere-se a muitas vezes a nossas próprias, os nossos próprios votos, que são palavras de tolos. Muitas vezes nós fazemos promessas a Deus de cumprir um voto ou de fazer algo para cumprir um propósito, né, na presença de Deus, e muitas vezes nós não cumprimos. Então isso se torna uma ligação contrária, que nós acabamos fazendo, querendo cumprir voto, falar que vamos cumprir votos, sendo que nós não temos a capacidade de cumpri-los. Então, se é de vocês prometer algo a Deus, não prometa. Só dê a Deus o que realmente vocês sabem que vão dar e vai sair do coração, irmãos.
Nunca prometa algo, cumprir alguma promessa, algum voto, sendo que você não vai cumprir, porque você estará enganando o próprio Deus. E isso não agrada aos olhos de Deus, amém? As solteiras. Estão falando aqui das mulheres solteiras. Quando fizer voto ao Senhor em casa do seu pai, em sua juventude, se ligar com obrigação. E seu pai ouvir o seu voto e a obrigação com que ligou a sua alma, e o seu pai se calar a respeito disso, todos os votos dela serão firmes, e todas as obrigações com que tiver ligado a sua alma válida será. Mas se seu pai lhe impediu do dia que ouviu todos os seus votos e as suas obrigações com ela, tiver ligado a sua alma, não serão válidos. O Senhor a perdoará, porquanto seu pai lhe impediu. Se o voto fosse feito diante de testemunhas, sem dúvida o veto do pai devia ser pronunciado diante das testemunhas também. Quer dizer, se ele tivesse vontade de invalidar o voto, que ele tinha o direito de se fazer sob a lei. Mas casadas. Mas se ela for casada e fizer votos, pronunciar aos seus lábios coisas com que obrigue a sua alma, e o seu marido ouvir, e quando ouvir se calar quanto a isso, os votos serão válidos, e a obrigação que liga a sua alma válida será. Mas quando seu marido ouvir e vier a impedi-la, então o voto que ela fez e que pronunciou aos seus lábios aquilo que se ligou à sua alma será nulo, e o Senhor a perdoará. São votos que têm que ser autorizado, né? Perdão, irmãos. Tem uma autorização de um pai, ou as solteiras do pai, as casadas do esposo. E se aqueles votos o marido ou o pai não firmar, Deus a perdoará porque foi feito um impedimento, né, do pai ou do marido. As viúvas e divorciadas. Mas quando o voto de uma viúva ou de uma repudiada, que é a divorciada, né, tudo aquilo pelo qual ela assume uma obrigação sobre ela, será válido. E se ela fez voto enquanto está na casa do seu marido e assumiu a obrigação por algo mediante juramento, e havendo-se informado do seu marido e tenha se calado a respeito e não invalidado, e todas as obrigações que ela assumiu serão válidas. Mas se o seu marido os invalida por completo, no dia em que os ouviu, assim o Senhor perdoará, porque os seus votos não serão válidos. Todos os votos e juramentos que façam contrair obrigação para humilhar a si mesmo podem ser ratificados por seu marido ou invalidados por seu marido. Mas se o seu marido guardar completo silêncio de dia em dia em todos os seus votos, todas as obrigações que ela assumiu serão válidos. Estes são os regulamentos que o Senhor ordenou a Moisés entre o homem e a sua mulher, entre o pai e a sua filha, durante a sua juventude na casa de seu pai. Os midianitas. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: faça vingança dos filhos de Israel sobre os midianitas, depois serás recolhido ao teu povo. Então Moisés falou ao povo, dizendo: arme-se alguns de vós para a guerra. Irão pelejar contra os midianitas e fareis a vingança do Senhor contra eles. 1000 de cada tribo. E todas as tribos dos filhos de Israel enviareis à guerra. Assim foram dados os milhares de Israel, 1000 por cada tribo, 12.000 armados para a guerra. E Moisés enviou a guerra 1000 por cada tribo. E pelejaram contra os midianitas como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram a todos os homens. Mataram também aqueles, além dos mortos deles, os reis midianitas, Evi, Requem e Zur, Ur e Reba, 5 reis dos midianitas, e a Balaão, também filho de Beor, mataram a espada. Balaão morreu a morte dos justos, ele pereceu lutando contra o povo de Deus. O dinheiro foi a razão da sua queda. E muitas vezes, irmãos, o dinheiro é a razão da queda de muitos cristãos. Porque as pessoas hoje, eles dão mais valor nos bens materiais do que em Deus. Eles dão mais valor no que eles têm para si próprio do que valor na alma, no espírito. O Espírito Santo, Deus, Jesus Cristo. Nós temos que dar valor em Deus,
porque tudo que está aqui na terra é em vão. Nós não temos nada, tudo é passageiro. E assim, naquela época, né, Balaão, ele deu mais valor ao dinheiro, e ali foi a sua queda, ali que foi a causa da sua morte. E tomaram todos depois de todas as e toda a presa, assim de homens como de animais. E trouxeram para Moisés e o sacerdote a congregação dos filhos de Israel, os cativos e a presa. E os despojos ao acampamento nas campinas de Moabe, que estão junto ao Jordão, na altura de Jericó. E saíram Moisés, Eleazar, sacerdote, e todos os príncipes da congregação a recebê-los fora do acampamento. E Moisés se indignou muito contra os capitães do exército, contra os tribunos e capitães de centenas se voltaram para a guerra. E lhe disse Moisés: todas as mulheres poupastes, e eis que elas foram os filhos de Israel, as que nos conselho de Balaão causaram prevaricação contra o Senhor no caso de Peor. Por isso houve aquela mortandade na congregação do Senhor alguns meses atrás, quando o pecado foi cometido. Matem, pois agora todos os homens entre as crianças, matai também todas as mulheres que tenha conhecido algum homem deitando-se com ele. E todas as meninas entre as mulheres que não tenham conhecido homem algum deitando-se com ele, preserve-se a viva. Não para um propósito imoral, por alguns afirmam, mas para o serviço doméstico. De fato, ao chegar à idade de responsabilidades, elas poderiam tornar-se membros da família de Israel e reclamar sua liberdade, depois de 1 a 7 anos, se elas assim o desejassem. A morte sempre foi o resultado final do pecado original. Uma porção... As vestes, como é óbvio, poderiam ser queimar no fogo, portanto, não poderiam resistir. Novilhas Vermelha, capítulo 19. Os soldados, mesmo depois de matarem alguém ou terem tocado em algum morto, teriam que passar pelo processo de purificação nas águas de separação. Além disso, lavareis as suas vestes no 7º dia, assim sereis limpos, e depois entrarei no acampamento. Refere-se aos soldados que tinham participado deste conflito, repartindo os despojos. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma conta da presa que foi tomada, tanto as pessoas como os animais, de Sus, sacerdote, Eleazar, e as cabeças das casas dos pais da congregação. E partirás por metade a presa entre os que pelejaram e os que saíram à guerra, todas a congregação. E apartarás para o Senhor o tributo dos homens de guerra que saíram à guerra, de cada 500, tanto das pessoas como dos bois, jumentos e das ovelhas. Da metade deles tomarás e darás aos sacerdotes Eleazar para a oferta alcançada ao Senhor. Uma porção devia ser dada aos sacerdotes. Como os soldados deviam dar um dízimo, por assim dizer, os sacerdotes eles deviam também dar o dízimo aos levitas, enquanto quantidade fossem diferentes. E fizeram Moisés e Eleazar sacerdotes como o Senhor ordenou a Moisés, e foi o espólio, o restante do despojo que tomaram os homens da guerra, 665.000 ovelhas, e 72.000 bois, e 70.000 jumentos, e quantas mulheres que não tinham conhecido homem algum deitado-se com ele, ao todos 32.000. E a metade era a parte dos que tinham saído à guerra, foi um número de 337.500 ovelhas. E das ovelhas os tributos do Senhor, 675, e foram os bois, 72. Os jumentos, 61. E das pessoas foram 16.000, e delas o tributo para o Senhor, 32 pessoas. Aqui nesse versículo, eles falam sobre a quantidade de animais, pessoas, né, e bens, né, que eles tinham confiscado na guerra. Rubem e Gade. Os filhos de Rubem e os filhos de Gade possuíram grande quantidade de gado, os quais, vendo a terra de Azer e de Gileade, pareceu-lhes que o lugar era um lugar de gado. E vieram os filhos de Gade e os filhos de Rubem, e falaram com Moisés e com Eleazar e os príncipes da congregação, dizendo: Adarote, Dibon e Jazer, Nina e Nira, Esbom, Eleale, Ezebá, Zebo e Beon. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os seus servos têm gado. Portanto, disseram: se acharmos graças aos seus olhos,
que se entregue essa terra aos teus servos em possessão e não nos faça passar o Jordão. O plano de Deus para Israel era primeiro conquistar Canaã, depois a vasta região entre o Jordão e Eufrates. Rubem e seus aliados escolheram o oposto. Disso, o resultado foi sofrimento iminente, a perda futura. A teimosia sempre se exceção conduz à perda. E isso até hoje, né, irmãos e irmãs? A desobediência sempre conduz à perda ou à morte. Porém, respondeu os filhos Gade e aos filhos Rubem: irão vossos irmãos à guerra e vos ficarei aqui. E por que desencorajais o ânimo dos filhos de Israel para que não passem a terra que deu-se o Senhor? E assim fizeram vossos pais quando enviei desde Gades Barneia para que vissem a terra, quando chegaram até o vale de Escol. Então se acendeu o furor do Senhor, que jurou, dizendo: os homens que subiram do Egito de 20 anos para cima não serão da terra, não verão a terra pela qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, porquanto não foram perseverantes em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o Quenezeu, e Josué, filho de Nu, que foram perfeitos ao perseverar e seguir ao Senhor. O Senhor nunca esquece a incredulidade da parte do seu povo, tampouco se esquece da fé. O furor do Senhor se acendeu contra Israel e o fez andar errantes 40 anos pelo deserto, até que foi consumida toda aquela geração que tinha feito mal diante do Senhor. A incredulidade nunca pode herdar a terra, herdar a bênção, né? A incredulidade não faz com que herdamos a bênção do Senhor. Se vós vos voltareis de segui-lo, ele voltará outra vez e vos deixar no deserto, e destruirei a todo este povo. Deixar de lado o mínimo que seja a vontade perfeita de Deus sempre traz resultados negativos. Os compromissos significa que eles foram imediatamente dar a Deus a sua esposa e seus filhos e partiram para uma guerra de 7 anos, na qual muitos deles provavelmente perderiam suas vidas. E fizemos planos para nós mesmos, sempre haverá dificuldade. Mas se o Senhor fizer os planos para nós, tudo encaixa em um bom lugar. Num sentido espiritual, a terra prometida do outro lado do Jordão simboliza a morte a si mesmo. Parece que Moisés não procurou o Senhor a respeito dessa decisão, o que, se for verdade, é sempre um engano. Em essência, eles tinham feito um voto. E os filhos de Gade e os filhos de Rubem responderam, dizendo: faremos o que o Senhor falou aos seus servos. Nós passaremos armados diante do Senhor a terra de Canaã, e a possessão da nossa herança será alguém aquém do Jordão. Assim lhes deu Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Rubem, filho de José, o reino de Zion, tribo de Manassés, filho de José, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, a terra com as suas cidades dentro de suas fronteiras e as suas cidades ao redor. Filhos de Gade construíram Dibon, e Adarote e Aroer. Adarote, Sofã, e Jacé, Joquebeá, Bet-Niram, Bet-Aram, cidades fortes e também currais para ovelhas. Essas foram as cidades, né? Muitas cidades que eles conseguiram construir ali nos seus próprios reinos. Manassés, os filhos de Maquir, filhos de Manassés, foram de Gileade, expulsaram o amorreu que estava nela. E Moisés deu Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. Também Jali, filho de Manassés, foi e tomou as suas aldeias, e lhes pôs como nome Avot-Jair. Deste modo, Nobá foi e tomou Kenade e as 2 aldeias, e a chamou Nobá, conforme o seu próprio nome. Irmãos, nesses capítulos, nós vemos aqui que eles falam, né, da guerra que eles participaram. Deus anunciou uma guerra para que eles participassem. E quando Deus anuncia, a guerra é vencida, né? Então, eles venceram, conseguiram conquistar os bens, conseguiram conquistar animais, né? Até mesmo as filhas, as meninas que não tinham conhecido homens, eles levaram para ser servas dentro das casas.
Em resumo, essas são as jornadas dos filhos de Israel. Moisés escreveu as suas saídas conforme as suas jornadas por mandato do Senhor, no capítulo 33, irmãos. Pois a sua jornada segundo as suas partidas. Partiram, pois, Ramassés no primeiro mês, aos 15 dias do primeiro mês, no segundo dia da Páscoa. O Egito foi deixado como uma terra arrasada. O Senhor mandou que esta narrativa histórica fosse escrita não só pelo interesse histórico, mas também para nos mostrar que o Senhor vigia sobre nós continuamente. De fato, nunca tira os seus olhos dos nossos feitos. Ele registra todas as coisas. Devemos recordar disto. Fazemos com que cada dia e até cada minuto tenha valor para o Senhor. O grande milagre da abertura do Mar Vermelho, onde o Senhor tinha feito com que as águas amargas se tornassem doces, a rocha ferida ali, um autêntico rio de águas brotou. E sobre tudo isso, Deus fez com que ele cuidou do seu povo, mesmo o seu povo sendo rebelde, sendo desobedientes, Deus continuou cuidando deles, mesmo enviando castigo, enviando pragas, como as doenças, né? Mas Deus estava ali a todo tempo cuidando daquele povo. No sentido espiritual, todo crente deve deixar todo o embaraço e o pecado que nos rodeia. O que só ser feito se a nossa fé estiver ancorada firmemente em Cristo na cruz, o que logo dá ao Espírito Santo a liberdade de ação para operar em nossa vida, proporcionando os resultados desejados. Qualquer outro meio é inútil, irmãos. Mas os inimigos teriam que ser desapropriados das suas terras, como foi dito repetidas vezes. Isso só poderá ser feito pela fé em Cristo e a cruz. E o único lugar onde a data da morte de Arão é mencionada então subiu Arão, sacerdote de Mor, conforme o mandato do Senhor, e ali morreu aos 40 anos da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 5º mês do primeiro mês. Aqui no... E tomareis por possessão a terra, habitareis nela, porque eu vos dei essa terra para que o possua. E por sorte herdareis a terra segundo as suas famílias, e aos muitos dareis a sua herança. E aos poucos diminuireis a herança dela, onde sai a sorte, alguém ali a possuirá. Significa que o Espírito Santo, através de Urim e Dumim, definiria as fronteiras de Canaã para cada tribo israelitas. Vamos lá. Fronteiras de Canaã, suas fronteiras. A mão de amor que guiou os filhos de Israel ao longo do deserto, neste capítulo, fixou as fronteiras de habitação deles. Só mesmo um amor terno e genuíno poderia preocupar-se com tais detalhes, mas o povo era o povo Jeová, a terra Emanuel. E onde há amor, nada é pequeno ou sem importância. E ordenou Moisés aos filhos de Israel, dizendo: esta é a terra que herdareis, por sorte, a qual ordenou o Senhor que desse as 9 tribos e a meia tribo. Como Israel da época, na atualidade, falhamos em obter todas as nossas heranças. Nós, infelizmente, contentamos com a metade, ou até mesmo com menos. Não deve ser assim. Tudo que o Senhor nos prometeu, embora não seja fácil, pode definitivamente ser obtido, porque Ele nos prometeu isso. Em outras palavras, podemos ter tudo pelo qual Ele pagou o preço na cruz. E nos referimos às primícias. Portanto, devemos nos assegurar de que estamos em Cristo para que possamos obter tudo. As 2 tribos de Rubem e de Gade receberam a sua herança ao lado oriental do rio Jordão, no atual Jordão moderno. Além disso, a meia tribo de Manassés também estava ao lado oriental do Jordão e com parte da tribo do lado ocidente. De fato, Manassés tinha a porção maior, com exceção de Judá. Os líderes que falou ainda o Senhor a Moisés, dizendo: esses nomes dos homens que repartirão a terra por herança: Eleazar, sacerdote, Josué, filho de Nun. Tomareis também a cada tribo um príncipe, para repartir a vossa terra. Da tribo de filhos de Simeão, Samuel. Das tribos de Benjamim, Eliade.
Da tribo de filhos de Dan, Bugi. Dos filhos de José, a tribo dos filhos de Manassés, Hanuel. Da tribo dos filhos de Efraim, Quemuel. Da tribo dos filhos de Zebulon, Elisafã. Da tribo do filho de Isacar, Paltiel. Da tribo dos filhos de Azé, Aiude. Das tribos dos filhos de Naphtali, Pedael. Esses são aqueles a quem ordenou o Senhor que fizesse a repartição das heranças dos filhos de Israel na terra de Canaã, irmãos. As cidades dos levitas. Falou o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, perto de Jericó, dizendo: ordena aos filhos de Israel que deem aos seus levitas por posse de sua herança, que habitem também, darão aos levitas os rabaldes dessas cidades ao redor delas. Um pouco menos de 1 quilômetro a um pouco mais de 1/4 de milha ao redor da cidade eram dos levitas, para que eles pudessem criar o seu gado nessa terra particular. Ao redor dessa cidade, uma medida de 920 metros, 3.000 pés, foi concedido. Além dessa, os edifícios do interior da concessão poderiam ser vendidos pelos levitas, mas nenhuma terra fora dessa área. Cidades de refúgio. Farei com que possuas cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, onde fuja para ali o homicida que cometer alguma morte por engano, acidentalmente. Depois que morresse o sumo sacerdote e as autoridades achassem necessário o julgamento, a pessoa poderia logo ser conduzida a isso. Que a vossa cidade, que serão aquelas cidades por refúgio do parente, para que o homicida não morra, até que seja posto para o julgamento diante da congregação. Cidades, pois, que terdes, haverá 6 cidades de refúgio. Essas 6 cidades. As cidades eram Gades, Golã, Siquém, Ramote, Hebron e Bezer. Serão por refúgio para os filhos de Israel e ao que peregrino. E ao que morar entre eles, para que fuja para lá, que matar alguém por engano, acidentalmente, irmãos. Assassinato premeditado. Mas com instrumentos de ferro e ferir e morrer homicida, homicida certamente morrerá. Ou com pedrada, morrer o homicida e morrer homicida homicida certamente morrerá. Ferir com instrumentos, pau tiver na mão, de que possa morrer, também será certamente morrerá. O parente do morto matará o homicida, quando o encontrar, matará os parentes ou amigos com quem foi morto. E se por ódio o empurrar ou jogar sobre ela alguma coisa por mau intento e morrer, ou por inimizade o ferir com sua mão e morrer, certamente morrerá aquele que o ferir. O parente do morto matará o homicida quando o encontrar, assassinado acidental. Mas se casualmente empurrar e jogar sobre qualquer instrumento sem maus intentos, ou deixar cair sobre alguma pedra, então a congregação julgará o ferimento e o parente morto conforme as suas leis. O processo deverá ser conduzido. Então a congregação livrará o homicida da mão do parente morto, e a congregação o fará voltar para a sua cidade de refúgio. Se o homicida sair fora do termo da sua cidade de refúgio, para onde se acolheu, o parente do morto o achar fora do termo, o parente do morto mata o homicida, não será culpado por isso, pois deverá o homicida habitar em sua cidade de refúgio até que morra o sumo sacerdote. Depois que morrer o sumo sacerdote, o homicida voltará para a terra de sua posse. Quando Cristo viesse, aquele que, como nosso sumo sacerdote, cumpriria todas as obrigações legais, invalidando e silenciando essas leis particulares, Cristo satisfez todos os requisitos lei de cada aspecto e os fez por sua vida perfeita. Ele também recebeu o castigo, era exigido pela lei ter sido quebrada, algo que todos eram culpados, exceto Cristo. Assassinos. Qualquer um que matar alguém por depoimento da testemunha morrerá o homicida, e não recebereis resgate pela vida do homicida, porque está condenado à morte, e certamente morrerá. Tampouco tomareis o resgate do que acolheu na cidade, e não contaminarás a terra onde estiverdes,
porque este sangue faz profanar a terra, e a terra não será expiada por sangue que foi derramada nela, mas sim pelo sangue do que o que derramou. Eles estavam sob a lei, entretanto, isso também se aplica à atualidade às nações do mundo, que se consideram cristãs. Deus não muda, e como Deus não pode nunca mudar. Se uma pessoa cometesse assassinato a sangue frio e houvesse 2 ou mais testemunhas oculares, tal pessoa podia ser executada. Se não fossem observados os procedimentos necessários, em tais situações a terra se contamina. Portanto, tendo em vista as milhares de abortos feitos a cada ano nos Estados Unidos, a terra está contaminada com sangue. Um dia Deus te mandará o devido preço por isso. Olha, irmãos, fala até sobre o aborto, né, irmãos? Aborto é um assassinato. Independente de como, o aborto é um assassinato. Aqui na Bíblia fala, vai chegar um dia que aquelas pessoas que cometeram vão ter que prestar contas com Deus. E isso tudo nós temos que estar ciente, porque quantos pecados são cometidos por dia, por ano, por semana, por meses. Irmãos, hoje nós ligamos uma televisão em um noticiário, ali você não consegue se estabilizar assistindo, porque é só morte, morte, assassinato, assassinato, só crimes, irmãos. Só sangues derramados. As pessoas estão sendo tratadas piores do que animais. Elas estão sendo abatidas piores do que animais, irmãos. As mulheres, as crianças. Os homens também, é tudo. O ser humano em si, eles estão sendo abatidos como animais. Acho que nem animais estão sendo abatidos como os seres humanos. Hoje as pessoas estão matando de graça. Hoje as pessoas estão tirando, ceifando vidas. Sem autoridade. Estão ceifando vidas. Como se fosse enxurrada. O sangue está contaminando a terra. O sangue está contaminando o mundo. Herança das filhas. Chegaram os príncipes dos pais das famílias de Gileade. Surgiram questões na jornada pelo deserto ou na conquista de Canaã. Adições eram feitas à lei civil. Como exemplo neste capítulo, mas nunca haveria mudança na legislação do respeito à expiação de adoração. Então Moisés deu ordens aos filhos de Israel por mandato do Senhor, dizendo: a tribo dos filhos de José fala que é justo. Isso é o que mandou o Senhor a respeito das filhas de Zeloviade, dizendo: case-se com quem bem lhes pareça, desde que se casem na família da tribo de seu pai. Para obter a herança do seu pai, essas jovens deveriam que casar-se com um homem da sua própria tribo, para que a herança dos filhos de Israel não seja passada por tribo em tribo, porque cada um dos seus filhos de Israel manterá a herança de seus pais, e qualquer filha que possui herança das tribos de Israel com alguém da família da tribo de seu pai se casará, para que os filhos de Israel possuam cada uma herança dos seus pais. Elas se casaram, casaram nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José, e assim a sua herança ficou na tribo da família de seu pai. Esses são os mandamentos e estatutos que ordenou o Senhor pela mão de Moisés aos filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, perto de Jericó. No capítulo 36, quando fala sobre a herança das filhas, aqui Deus ordenou que as filhas fossem casadas com seus maridos, mas que fossem da mesma tribo. Não poderia ficar passando de tribo em tribo. Por quê? Porque elas tinham que dar continuidade à genealogia, né, dos seus pais. Elas não poderiam casar com homens de outras tribos. E assim foi feito a lei. Os mandamentos foram esses que eles tinham que seguir à risca, porque foi ordenado por Deus. E aqui acaba, né, o livro de Números. Na próxima, nossa próxima leitura, nós já iremos entrar em Deuterônios, né?
E iremos dar continuidade na nossa leitura bíblica, irmãos. Eu estou lendo a Bíblia para vocês. E hoje eu vou deixar aqui o Salmo 91. Vamos fazer uma oração e agradecer a Deus por todos os livramentos que Ele tem nos concedido todos os dias, né, irmãos? Porque Ele nos livra todo dia. Nós temos livramentos todos os dias, desde o acordar até ao se deitar e dormir novamente, irmãos. Todos os dias em nossas vidas nós temos livramentos. Nós temos um livramento dentro de casa, na casa dos filhos, com familiar, com esposo, acidentes, ladrão, roubo. A gente tem um livramento de tudo, irmãos. Então nós temos que agradecer muito a Deus, amém? Vamos ler o Salmo 91 comigo? Vocês podem me acompanhar? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi ao Senhor, Ele é meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste destruidora. Cobrir-te-ás com suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e bróquio. Não temerás terror noturno, nem seta que voe de dia, nem pestilências que andam na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tão somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio. Porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo fizeste a tua habitação. Não sucederá nenhum mal, nenhuma praga alguma tocará a tua tenda, que é a sua casa, irmãos e irmãs. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Nas suas mãos eles te levarão para que não tropece em pedra. Pisarás o leão, a cobra, calcarás ao pés o filho do leão e a serpente. Porquanto a mim tem encarecidamente me amado, também eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Com ele estarei na angústia, dele o livrarei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longa vida e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos orar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro na sua presença para apresentar cada irmão e irmã, Senhor, meu Deus, que aqui entrar neste canal, Pai. Pai querido, Pai amado, nesse momento eu venho te pedir proteção divina, Pai. Que o Senhor possa me proteger meus filhos e familiares. Que o Senhor possa entrar na casa de cada filho e filha, Pai, que aqui se encontra. Que o Senhor possa levar mantimento, provisões, Pai, na vida dos seus filhos. Abre portas de emprego, Pai. Vai levando cura, Senhor, onde houver uma doença espiritual, onde houver uma doença carnal. Que o Senhor possa entrar, Senhor Jesus, com o seu poder, com a sua glória. Coloque as suas mãos, Pai, sobre todas as enfermidades, Pai, porque o Senhor é o médico dos médicos. Só o Senhor pode curar, libertar, renovar e transformar. Pai querido, Pai amado, vai de encontro aos asilos, os orfanatos, os presídios masculinos e femininos, vai de encontro à nossa presidência, nossos governantes, vai de encontro aos nossos líderes, Pai. Vai tratando o coração deles, vai tirando, Senhor, toda a potestade, todo o principado da vida desses homens, Pai. São líderes que o Senhor escolheu. Se o Senhor escolheu, o Senhor vai fazer, Senhor, meu Deus, vida nova para cada um de nós. Pai querido, Pai amado, guarda nossos filhos, nossas famílias, guarda nossos parentes de longe e de perto, Pai. Entra, Senhor, meu Deus, com providência na vida dos teus filhos e filhas, que aqui se encontra, Pai, esses que entraram, esses que vão entrar, esses que ainda não conhecem o canal, Pai. Vai de encontro, Senhor, meu Deus, a nossa cidade, a nossa casa, a nossa quadra, a nossa nação, Pai. Vai de encontro àquelas cidades, Pai, que se encontram em guerras. Vai de encontro àquelas cidades que se encontram, Papai querido, passando necessidade, Pai. Seja de fome, seja de vestimenta, seja de calçado, seja de um teto, Pai. Quantas pessoas nesse momento, Pai, estão perdendo seus tetos, estão perdendo suas famílias, meu Pai. Vai de encontro àquelas pessoas, Pai, que se encontram ali desamparadas, Papai querido. Vai de encontro aos seus jovens, vai de encontro às crianças, Papai querido. Vai guardando a vida deles, vai guardando a vida dessas mulheres, Pai. Quantas mulheres, Senhor, meu Deus e meu Pai, estão sendo ceifadas nesse mundo, meu Deus. Quantos homens e mulheres estão ceifando suas próprias vidas, Pai.
Vai repreendendo espírito, Senhor meu Deus, de suicídio. Vai repreendendo espírito maligno. Vai repreendendo, Pai, toda depressão, toda ansiedade, toda síndrome do pânico. Vai repreendendo todo medo, toda aflição da vida dos teus filhos, dos seus jovens, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, eu entrego nas suas mãos a vida de cada ser, Pai. De cada homem e mulher, Pai, de cada irmão e irmã que entrar aqui, Pai, para ouvir essa oração, para ouvir, Senhor meu Deus, o estudo bíblico, Pai. Que eu possa cada vez mais, Senhor meu Deus, levar a sua palavra a seus filhos. Pai, abençoa a vida dos teus filhos, abençoa a minha vida e a vida dos meus filhos e familiares, Pai. Guarda-nos, Senhor meu Deus, como a menina dos teus olhos. Guarda-nos, meu Deus, debaixo das suas asas. Porque como o Salmo 91 diz, nós estaremos seguros, Pai, na sua habitação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que vocês fiquem na graça de Deus, que vocês possam se agradar, né, com essa leitura, que vocês possam ler o Salmo 91 todos os dias, que vocês possam fazer propósito com Deus, entre para dentro do quarto de vocês, façam seus votos com Deus, mas façam um voto que cumpram, não façam votos de tolos, porque Deus não se agrada, amém? Entrega nas mãos de Deus as suas necessidades, que tudo Ele proverá. Que vocês possam ficar na graça de Deus, que vocês possam ser abençoados, que vocês possam curtir, deixa seus likes aí nesse canal, compartilhe, se inscreva no canal me ajudando. Eu sei, irmãos, que muitas vezes as pessoas não se agradam em ficar ouvindo a palavra, mas tudo que eu trago aqui, eu não trago de mim, eu trago de Deus. Que Deus possa falar grandemente com vocês a cada dia. E que vocês possam se voltar para Ele enquanto é tempo. Porque Ele está nos chamando todos os dias. Ele está atento a nós. Ele está nos vendo, nos ouvindo e nos sentindo. Ele sabe do que você precisa. Então fale com Ele. Tenha uma intimidade com Ele neste momento. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor.